Fala pessoal, saudações, eis-me aqui de novo e dessa vez é num vídeo de continuação, né? Então é importante relembrar que nós estamos falando aqui neste segundo vídeo o mesmo tema do primeiro vídeo anterior aí, da parte 1, essa aqui é a parte 2, né? Estamos falando sobre recursos, mais precisamente sobre o tema de teoria geral dos recursos, né? O que tem de mais relevante, aí, mais importante a respeito do tema de teoria geral dos recursos. Então a gente já fez uma primeira parte aí, uma aula com aproximadamente 50 minutos, onde vimos um primeiro conteúdo, uma parte aí mais principiológica, algumas noções mais introdutórias importantes, não menos importantes, mas a partir de agora a gente vai dar continuidade, ver outros tópicos, outros assuntos relevantes de teoria geral dos recursos e espero que vocês gostem. Como eu disse, a finalidade é finalizar este conteúdo todo aí, que é muitas vezes o conteúdo de várias aulas, né? Às vezes 3, 4 aulas, a gente vai fazer em 2 aulinhas aí de 50 minutos, 1 hora no máximo. Então a expectativa é que nesse segundo trecho aqui, nesse segundo vídeo, a gente consiga finalizar esse tema que eu trouxe para vocês aí, tá bom? Então vamos dar sequência ao que a gente já tinha visto, só para pegar aqui rapidamente, a gente falando de teoria geral dos recursos, chegamos a mencionar a respeito de quais seriam os pronunciamentos judiciais, né? Falando a respeito da sentença, do acórdão, decisão interlocutória, despacho, quais são recorríveis, quais não são, tal. Os meios de impugnação, o que se trata, para quê, qual a finalidade, procedimento, aonde localizar no CPC o tema. Falamos a respeito da remessa necessária, falamos a respeito dos objetivos de reforma, anulação e alteração, tratamos depois a respeito de um princípio importante de maneira destacada, que é o princípio da voluntariedade, que depois voltamos a ver dentro dos demais princípios, né? Falamos do princípio da taxatividade, das espécies de recurso, e agora a gente vai entrar em outro tema bastante importante aí, né? Então, como eu já disse para vocês, estou com o meu roteirinho aqui, que eu de vez em quando dou uma consultada, essa baixada de cabeça para esse lado aqui de baixo, é isso. Não estou utilizando neurolinguística, né? Que você fica com o olhar para baixo, para cima, para esquerda, para direita, para poder lembrar de coisas que você viu, que você ouviu, que você está criando, enfim, não é nada disso. É um roteirinho que eu tenho para ter uma sequência e poder abordar todos os temas aí, e eventualmente um artigo ou outro, um parágrafo ou outro, uma linha ou outro, um inciso ou outro, que eu não tenho também tudo memorizado de cabeça, né? Então às vezes é bom dar uma consultada. E se eu olhar para cá, é o CPC que eu tenho aqui no meu notebook, que eu consulto também se eu precisar ler eventualmente algum artigo específico para vocês, tá bom? Beleza? Vamos continuar? Bom, o tema agora, pessoal, diz respeito a pressupostos de admissibilidade recursal. É o nome que eu optei por dar, tá bom? Aqui a gente poderia até fazer um paralelo entre os temas do procedimento comum, do processo comum de conhecimento, o processo de conhecimento, né? Que a gente aborda, que são os recursos de admissibilidade para julgamento do mérito, pressupostos de admissibilidade de julgamento do mérito, que a gente viu na aula da semana passada, né? Tratando a respeito das condições da ação, né? Que a gente dividia lá entre interesse de agir e legitimidade de parte, né? Interesse com base na utilidade, necessidade e adequação, e a legitimidade, seja ela ordinária, extraordinária, a gente já viu lá dentro das condições da ação, para quem entende que essa nomenclatura ainda existe no novo CPC. E a gente viu também dos pressupostos processuais, né? Que a gente falou dos pressupostos processuais de constituição ou de existência, segundo alguns, e os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo, ou de validade, segundo alguns. Então, esses dentro dos pressupostos processuais positivos, né? Tem também os pressupostos processuais negativos, que não podem estar presentes, que a gente viu também na aula passada, litispendência, coisa julgada, perempção e convenção de arbitragem, né? Então, já falamos sobre isso, mas aqui nos pressupostos de admissibilidade recursal, talvez em alguma medida a gente pegue algum desses paralelos aí para trazer também para os recursos, que vai ser bastante útil a gente fazer esse paralelo aí para intercambiar os temas, né?
Muito bem. Então, pessoal, aqui nada mais iremos falar do que quais são os requisitos, quais são os pressupostos que a lei estabelece dentro do ordenamento jurídico para que determinados recursos possam ser regularmente processados e finalmente julgados, desde que de acordo com o devido processo legal, né? Então a lei estabelece alguns pressupostos, alguns requisitos que têm que ser observados pela parte recorrente para que esse processo e esse recurso seja regularmente processado e julgado ao final, tá bom? Muito bem. E como que é feita essa análise, pessoal? Como que é feita essa análise? Essa análise é feita em duas partes, em duas fases, a gente pode dizer, né? Então existe uma primeira fase, que é aquela fase que a gente pode tratar como juízo de admissibilidade. Juízo de admissibilidade, tá bom? Então, muito bem, o que é esse juízo de admissibilidade? Juízo de admissibilidade é aquela análise que é feita preliminarmente pelo magistrado que vai efetuar o julgamento para verificar se preenche alguns requisitos específicos de que esse recurso pode ser devidamente conhecido. Então é através da análise neste juízo de admissibilidade que o magistrado vai decidir se conhece ou não deste recurso. Ou seja, se eu vou analisá-lo ou se eu não vou analisá-lo. Basicamente é isso. Tem os requisitos que a lei e o ordenamento jurídico estabelece para que eu possa analisá-los? Se tem, ok. Se não tem, nem vou analisar os argumentos e os fundamentos recursais. Ok? Então esse é um primeiro juízo aí, que é chamado de juízo de admissibilidade. E depois tem uma segunda etapa, que é o juízo de mérito. Juízo de mérito. Aqui o magistrado não vai dizer se conhece ou não do recurso. Aqui o magistrado vai dizer se ele vai dar provimento ou se ele vai negar provimento ao recurso, né? Aqui talvez ele vai analisar o mérito recursal, qual que é o objetivo último desta parte recorrente com o respectivo recurso aí, tá bom? Então, pessoal, nesse sentido, essas duas etapas são preenchidas via de regra, pelo mesmo juízo, pelo mesmo órgão que vai julgar. Então, se eventualmente é um recurso de apelação, o Tribunal de Justiça, o relator já vai fazer essa primeira análise do juízo de admissibilidade e já vai eventualmente levar para julgamento, eventualmente os outros demais desembargadores também poderão fazer essa análise e depois já vai proferir o juízo de mérito de dar ou não provimento àquele recurso, tá bom? Agora, tem uma exceção. Lembra que eu falei que quando tivessem exceções particulares em algum recurso específico eu ia mencionar? Aqui, pessoal, particularmente nos recursos chamados extraordinários, ou seja, recurso especial e recurso extraordinário estrito sensu, aqui tem essas fases realizadas em duas etapas. Ou seja, primeiro o juízo ACO, que é aquele juízo para quem foi apresentado o recurso, faz o juízo de admissibilidade e se estiver ok, ele vai mandar para o STJ ou para o STF. Aí quando chegar no STJ ou STF, de novo o relator vai reavaliar por meio desse juízo de admissibilidade se estes recursos especial ou extraordinário estão de acordo com o ordenamento jurídico e se constatar a questão, vai poder regularmente seguir com a análise para fins de julgamento do mérito recursal aí, tá bom? Então tem essa especificidade no recurso especial e extraordinário. Os demais recursos, chamados recursos comuns, é feito pelo mesmo juízo que vai proferir o julgamento de mérito aí, o juízo de admissibilidade, tá bom? Beleza? Uma questão interessante. Esse juízo de admissibilidade pode eventualmente coincidir com o juízo da demanda ou não, né? Com o mérito da demanda ou não. Ou seja, pode ser que o juízo que vai ser feito de julgamento do mérito corresponda com o mérito do próprio processo. Então o sujeito entrou com um recurso para receber uma indenização, foi julgado improcedente, ele interpôs uma apelação para que seja revisto
este julgamento, e o mérito da apelação dele é que ele receba o dinheiro da condenação, porque foi julgado improcedente em primeiro grau, em primeira instância. Tá bom? Então aí corresponde o mérito do processo, da demanda, com o mérito recursal. Nos dois ele quer que tenha um julgamento favorável, outorgando-lhe o benefício da indenização pleiteada aí, tá bom? Que é diferente de um agravo de instrumento. O agravo de instrumento, o mérito recursal, normalmente não é o mesmo do processo. Às vezes o processo é um processo indenizatório e o mérito recursal trata de uma questão probatória, por exemplo, de um cerceamento de defesa. Então o mérito daquele recurso é para que aquela testemunha seja ouvida, se for o caso, né? Ou eventualmente uma questão de maior urgência aí, de acordo com o rol do 1015 lá do CPC, se couber ou não agravo de instrumento, uma análise de uma tutela antecipada, enfim, qualquer dos incisos que estabelecem lá no 1015, se for o caso, não necessariamente é o mesmo mérito do processo, tá bom? Então pode ou não ter essa correspondência aí. Muito bem. Seguindo em frente, pessoal. Então, eu gostaria de tratar, dentro desses pressupostos que a gente falou aqui agora, de admissibilidade recursal, que vai ser analisado dentro desse juízo de admissibilidade aí, via de regra, o que a gente pode tratar? A gente tem os chamados pressupostos genéricos, e é sobre esse que eu vou falar agora. Evidentemente que vai ter os pressupostos específicos, né? Então, eventualmente, no recurso extraordinário aí vai ter a questão do pré-questionamento, vai ter a questão da repercussão geral, né? Então, dependendo do recurso, vai ter o seu pressuposto específico, né? Aqui eu vou falar apenas dos gerais, que é o que nos importa na teoria geral do processo, que vai se aplicar à grande maioria dos recursos aí, tá bom? Então eu vou dividir aqui não é a única divisão, existem doutrinas que dividem diferente, mas eu vou dividir aqui em pressupostos genéricos subjetivos e objetivos, tá bom? Então nos subjetivos eu vou falar a respeito de legitimidade e interesse. Opa, então aqui bateu com as condições da ação, né? Tem a ver aqui com as condições da ação, então eu vou tratar como subjetivos esses e eu vou falar a respeito desses dois temas. E nos objetivos eu vou falar sobre cabimento, tempestividade, preparo e regularidade formal, tá bom? Então vamos tratar a respeito desses pressupostos aí. Muito bem. Subjetivo, pessoal, legitimidade. Legitimidade. Legitimidade, a gente está falando a respeito do quê? De quem que é o sujeito do processo que vai ter legitimidade para recorrer de uma decisão que lhe fora desfavorável, tá bom? Então aqui a gente vai falar sobre legitimidade recursal, que guarda um paralelo com a legitimidade de parte lá no procedimento comum, no processo de conhecimento, né? Aquele sujeito que preenche a condição da ação aí para que seja apreciado o mérito do processo. Muito bem. Então quem que pode recorrer em um processo, pessoal? Aí o próprio artigo 996 tem aqui, e eu vou ler para vocês. Peguem o artigo 996 do CPC. Está escrito aqui, ó. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público. E aqui o Ministério Público como parte ou como fiscal da ordem jurídica, hein? Então quem pode apresentar recurso de apelação ou qualquer outro recurso em um processo? Pode ser a parte, autor ou réu, ou eventualmente um terceiro que entrou aí, né? Então pode ser autor ou réu, a parte, né? Ou quem está no polo ativo, passivo. Pode ser o Ministério Público, né? Eventualmente ele pode estar aí como fiscal da ordem jurídica, ele não é parte, né? Ele está ali para verificar a regularidade, atuando em prol, em benefício, de maneira institucional, de um incapaz, de um menor, né? Então, nos casos em que existe a competência do Ministério Público, ele obrigatoriamente tem que ser intimado sob pena de nulidade. Então, se ele está ali como fiscal da ordem jurídica, ele pode apresentar um recurso também, tá bom? E se ele for parte, se ele tiver entrado com o processo, né, tiver ajuizado a demanda, eventualmente em prol de interesse de alguém que é incapaz, de um menor, ou seja lá o que for, ou até em prol da sociedade, no caso de uma ação civil pública, por exemplo, então o MP também pode recorrer, tá bom? E o terceiro prejudicado, pessoal, o terceiro prejudicado é aquele sujeito que não é parte, que não é sujeito processual, está fora do processo, mas vem a ter a sua esfera jurídica afetada com a decisão, né? Então é aquela situação de despejo,
com base na lei de locação, por exemplo, Lei 8245 de 91, o locador vai despejar o locatário por falta de pagamento e, eventualmente, existe neste contrato de locação uma cláusula autorizando a sublocação. Então, de repente, esse locatário sublocou aquele imóvel para um sublocatário. Então, nesse caso, esse sublocatário pode vir a sofrer as consequências de uma decisão judicial naquele processo entre locador e locatário. Então, em tese, ele poderia apresentar, dependendo se tiver matéria, um eventual recurso de apelação em fase de uma sentença, por exemplo, né? No caso do condômino, no caso de venda de coisa litigiosa, lá do artigo 109 do CPC, né? Condomínio, às vezes um dos condôminos entrou com a demanda e o outro não, esse outro não, essa pessoa é um terceiro prejudicado, né? Ele vai sofrer consequência dessa decisão. Então ele pode eventualmente recorrer de uma decisão desfavorável que venha a influenciar na esfera jurídica desse sujeito. Mas ele tem que comprovar isso. Olha o que diz aí o parágrafo único do 996. Pega aí pra você dar uma olhada. Ó. Cumpre ao terceiro, que é quem vai recorrer, o terceiro prejudicado, demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Olha aqui, ó. Questão da legitimidade extraordinária aqui, né? Substituto processual. Então é perfeitamente possível que esse terceiro, desde comprovando isso que o parágrafo único 996 estabelece, apresentar eventual recurso aí, tá bom? Interessante. Só esses podem recorrer? É o que a lei fala, né? Só que eu vou trazer uma particularidade bacana aqui, interessante, que eu não sei se vocês já repararam. Existe uma possibilidade, em tese, eu vou fazer uma discussão aqui, pode até ser polêmica e tal, mas existe uma possibilidade do juiz recorrer também. Vocês sabem, poderíamos dizer em que circunstâncias que o juiz pode recorrer? Sim ou não? Ah, vou trazer uma informação legal aqui. Se vocês estudarem questão de imparcialidade do juiz, vocês vão ver que lá no artigo 144, 145, que vai disciplinar a respeito das situações de impedimento do juiz, no 144, e suspeição do juiz, no 145, ali vão disciplinar, de acordo com os incisos ali estabelecidos, em que circunstância que é vedado ao juiz participar ou eventualmente não convém por possibilidade e risco de uma eventual parcialidade no julgamento. Então, sabemos que no impedimento ele pode alegar de ofício, o juiz reconhecer de ofício, ou a parte pode alegar. Isso é algo que pode ser reconhecido a qualquer tempo no processo, qualquer grau de jurisdição, inclusive é caso de eventual ação rescisória, nulidade absoluta, tal. Agora, suspeição não, suspeição é interesse da parte. Claro que o juiz pode eventualmente reconhecer, mas é interesse da parte. Se ela não alegar, pode vir a precluir o direito dela se ela não alegar na primeira oportunidade que ela tiver, e aí esse processo vai seguir tranquilamente, não vai caber rescisória, não vai ter nenhuma nulidade aí. Muito bem. Então, nesse caso, pessoal, ali a partir do 146 vai tratar a respeito do procedimento, da chamada exceção de suspeição ou de impedimento, né? E quando você lê ali o 146, vai ter um parágrafo, se eu não me engano, acho que é o quinto, o terceiro ou o quinto, acho que é o quinto, que vai tratar a respeito da possibilidade de o relator do Tribunal de Justiça entender, sim, que aquele juiz, por exemplo, era impedido, apesar do juiz não reconhecer esse impedimento, de ele ter exercido o seu contraditório e apresentado argumentos para dizer que não era impedido. Pode ser que nesta exceção, nesse procedimento, o órgão ad quem que apreciou essa exceção de impedimento entendeu que ele era impedido sim. E aí vai vir a condenar o juiz a pagar, eventualmente, honorários advocatícios e custas processuais desse incidente aí. Muito bem, e ali disciplina que o juiz pode recorrer dessa decisão. Olha que interessante, o juiz recorrendo dentro de um incidente processual, uma exceção, né, que é ajuizado dentro do transcurso do processo, e aí o juiz passa a ter uma espécie de legitimidade recursal aí desta decisão do tribunal que lhe foi desfavorável. Olha que interessante aí, o juiz não consta nesse rol aqui do 996, né, mas olha um caso aí. Enfim, só para avaliar e discutir aí, que eu achei interessante quando eu estava lendo a respeito. Beleza, pessoal? Dúvidas? Não? Seria legal se vocês pudessem perguntar, né? Ter dúvida e tal, enfim. Mas não dá, né? Infelizmente. Bom, vamos lá, pessoal. Nas minhas aulas dá. Quem é meu aluno aí, pergunta à vontade. Eu libero. Adoro perguntas, adoro a participação dos alunos. Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai falar do outro pressuposto aí, que é o pressuposto do interesse, né? Já falamos da legitimidade. Aqui é interesse, tá bom? Então aqui você vai analisar o quê? É útil? É necessário esse recurso?
como você pode aferir se esse recurso vai ser útil ou necessário ao recorrente, né? Então, um critério bastante importante para você analisar aqui, para este caso de eventual utilidade e necessidade, para caracterizar este interesse recursal aqui, a gente vai falar da sucumbência. Sucumbência, ou seja, o sujeito que parte nesse processo ou que tem legitimidade para recorrer, de alguma forma sucumbiu. Sucumbiu quer dizer, essa decisão judicial que vai ser impugnada, de alguma forma lhe prejudicou no processo. Prejudicou, trouxe um prejuízo aqui para mim, para minha esfera pessoal, jurídica, econômica de alguma forma, então eu quero recorrer porque eu estou no prejuízo nesse processo. Eu entrei no processo e eu estou saindo do processo em alguma maneira numa situação pior do que a que eu estava quando eu ajuizei esse processo, ou até que eu estava até essa decisão ser proferida. Então, diante dessa sucumbência, é o que vai autorizar o reconhecimento do interesse recursal aí, tá bom? Beleza? Agora eu queria falar duas coisas bastante interessantes aqui. Duas delas a gente já tratou, só que eu queria esmiuçar de maneira mais detalhada, tá bom? Então eu queria falar agora, nesse momento, a respeito da chamada renúncia. Renúncia, tá bom? Então aqui, evidentemente, que isso aqui é um pressuposto que, se for presente, não há a possibilidade de análise desse recurso, né? Dá para se dizer que enquadraria aí como um pressuposto de admissibilidade recursal, para que seja apreciado o recurso. O que é renúncia, pessoal? Renúncia é aquele ato praticado pela parte que teria, em tese, interesse e legitimidade de recorrer, mas ele demonstra de uma maneira efetiva que ele não vai querer exercer esta faculdade, esse ônus que ele tinha de recorrer. Então o artigo 999 do CPC vai disciplinar a respeito disso. Pega o CPC aí, olha o que diz. A renúncia ao direito de recorrer independe de aceitação da outra parte. Olha que interessante, independe da aceitação da outra parte. Então aqui, se eu não quiser recorrer, eu não recorro e eu não preciso que a outra parte concorde, dê anuência ou se manifeste. É indiferente, está dentro da minha voluntariedade, que a gente já mencionou lá na primeira parte do vídeo, né? Então está dentro da minha liberdade aqui processual, está dentro do princípio da voluntariedade. Então, se eu não quiser recorrer, eu posso renunciar e aí está muito claro. Essa renúncia, pessoal, pode se dar de duas formas, né? Ela pode ser expressa, ou seja, eu faço uma petição dizendo que eu não tenho interesse de recorrer, né? Ou eu me manifesto de maneira verbal, oralmente, né? De maneira que fica claro para o juiz, ou pode ser uma renúncia tácita, né? A renúncia tácita é aquela onde eventualmente eu possa vir a praticar um ato que é incompatível com o ato de recorrer. Aqui a gente poderia tratar também da chamada preclusão lógica, né? Isso aí a gente pode extrair do artigo 1000. Dá uma olhada no artigo 1000 do CPC aí, pessoal. Olha só. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Olha aí que interessante. Então, se de repente o sujeito tem uma condenação contra ele, numa sentença, ele vai lá e paga o valor da condenação. Então, não tem sentido se ele aceitou de maneira tácita, ele não disse por escrito que aceitava os termos da sentença, porque de fato ele estava errado. Não, ele foi lá e apenas pagou. Então, de maneira tácita, ele está dizendo, olha, eu renuncio ao meu direito de recorrer, porque aqui eu sei que vai ocorrer a preclusão lógica, né? Eu pratiquei um ato incompatível com o recurso, porque o recurso eu estaria demonstrando que eu estou frustrado, que eu estou insatisfeito, que eu gostaria de impugnar a decisão, mas se eu paguei, significa que eu concordei com a decisão. Então não há que se falar em possibilidade do sujeito renunciar de maneira tácita com um ato incompatível com o recurso, depois ir lá e recorrer, né? Então vai ocorrer o fenômeno da preclusão lógica aí e não há que se falar em juízo de admissibilidade ou de mérito recursal aqui, tá bom? Mas eu queria falar também da desistência, pessoal. Também é um ato de voluntariedade, né? Ou seja, aquele sujeito já apresentou um recurso e ele pode vir a desistir do recurso já apresentado. Veja a diferença da renúncia, que o sujeito manifesta seu interesse antes de apresentar o recurso. Na desistência, posteriormente. Olha lá, pega o artigo 998 aí. Olha o que está escrito. Ó. O recorrente poderá, a qualquer tempo,
sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, aqui fala dos litisconsortes também, eventualmente alguém que estava no mesmo polo que ele de alguma forma, desistir do recurso. Então ele pode fazer isso a qualquer momento sem a anuência, por exemplo, da parte recorrida ou do litisconsorte, tá bom? Então é perfeitamente possível que ele faça isso a qualquer tempo após já interposto o recurso, né? Aqui é importante a gente fazer um paralelo com a desistência do processo, né? Porque é possível também que o sujeito tenha ajuizado uma demanda, iniciado um processo e ele desista? Sim, é possível, e a gente sabe que se ele desistir antes da citação, não tem qualquer ônus, sequer precisa da anuência do réu. Agora, se o réu for citado, ele só vai poder desistir se o réu vier a concordar com a desistência. Tem que ouvir o réu, né? Então, a gente pode extrair essa questão do artigo 485, parágrafo 4º, né? Então, dentro desta norma, a gente vai ver que é possível que antes da citação o autor de um processo possa desistir, mas depois não. Agora, no caso depois ele pode ir com a anuência do réu, claro. Agora, depois de uma eventual sentença, já existe um posicionamento do Poder Judiciário a respeito. Então já existe uma prestação jurisdicional. Se ele vier a desistir, só ele pode vir a ser prejudicado e aí vai ficar mantido aquela respectiva decisão que ele impugnou e desistiu de que os órgãos superiores analisassem as razões de seu recurso. Ok? Beleza, pessoal? Bacana, bacana. Agora a gente vai falar a respeito da questão dos pressupostos objetivos aí, né? Então, aqui a gente vai falar a respeito daqueles outros 4 que eu já mencionei anteriormente, que é o cabimento, tempestividade, preparo e regularidade formal. Vamos falar do cabimento aqui, pessoal. Cabimento a gente vai extrair aqui de acordo com uma das condições da ação que a gente pode falar, que é a questão da adequação, né? Ou seja, a gente já estudou a questão da unirrecorribilidade, né? Ou seja, para cada decisão tem o seu recurso, então a gente apenas vai ter que analisar se aquele recurso que foi apresentado em face daquela decisão impugnada é efetivamente o recurso que o ordenamento jurídico estabelece que é o recurso que cabe em face daquela decisão impugnada. Então, se o ordenamento jurídico vem trazer a informação de que de uma sentença cabe recurso de apelação, eu não posso entrar com um agravo de instrumento em face de uma sentença, porque aí não é o recurso cabível e também não vai poder aplicar fungibilidade recursal nesse caso, né? Então não vai haver juízo de admissibilidade aí, tá bom? O mesmo se diga se eventualmente eu tenho um acórdão do Tribunal de Justiça julgando uma apelação e eu entro com uma outra apelação. Não cabe, né? Então tem diante de determinadas decisões o recurso cabível. Não vou eu entrar com um recurso especial extraordinário em face de uma decisão monocrática, né? Recurso especial em face de uma decisão monocrática? Não, já está estabelecido que cabe em face de acórdão, né? Ali no caso do recurso especial, acórdão do TJ ou do TRF, né? Então tem o recurso cabível aí. Questão da fungibilidade tem que ser analisada, é claro, e a gente já falou sobre isso, mas via de regra tem que analisar qual é o recurso cabível e é esse o recurso que tem que ser apresentado, tá bom? Muito bem. Próximo tópico é importante, pessoal. Próximo tópico, tempestividade. Tempestividade. Vou até beber uma aguinha aqui enquanto é tempo. Muito bem, pessoal. Tempestividade. Tempestividade vem disciplinado ali no artigo 1005. 1005 mesmo? Não, não é 1005 não, 1003, 1003. 1003 no parágrafo 5. Então olha o que estabelece aqui, ó. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 dias. Então, pessoal, o que é tempestividade? Tempestividade é a análise que o magistrado vai fazer para constatar se o sujeito que apresentou um recurso, ele o fez no prazo cabível. Qual que é o prazo cabível? É o lapso temporal que o sujeito que tem legitimidade recursal terá para apresentar o ato jurídico processual denominado recurso, né? E qual que é esse lapso temporal? 15 dias. 15 dias. Muito bem, 15 dias. Então aqui é importante a gente salientar algumas coisas. Primeiro, 15 dias úteis, né, pessoal? Prazos em dias no CPC é contado em dias úteis. Então é importante já
salientar isso aqui, tá bom? Então sábado, domingo, feriado não conta, tá bom? Então dias úteis 15 dias, contra-razões também 15 dias, princípio do contraditório, igualdade processual aí, então o sujeito que vai responder o recurso também vai ter o prazo de 15 dias aí. E aqui, nesse 1003, parágrafo 5º, fala a respeito dos embargos declaratórios, né, que está lá no 1022, porque é uma espécie de recurso que o legislador atribui um outro prazo, por questões de conveniência, de política legislativa, estabelecer um prazo de 5 dias. 5 dias úteis também, claro, né, mas é o único recurso aí desse rol do artigo taxativo aí do 994, que estabelece a respeito de todos os recursos, é o único que tem um prazo aí menor, né, que é o prazo de 5 dias. Os demais, todos são 15 dias, tá bom? Beleza? Desses recursos aqui, professor, tem prazo diferente de recurso? Então, tem, a gente já falou, né? O recurso inominado, que está lá na Lei 9.099 de 95, a lei do JEC, né, Juizados Especiais Cíveis, o recurso inominado é 10 dias, não é nem 15, nem 5, é intermediário aí, né? Então alguém fala, pô, então é recurso inominado o nome? Não, não é. É que convencionou se chamar de recurso inominado, né? Porque lá está escrito recurso apenas. Então está dizendo que a parte poderá recorrer da sentença em 10 dias. E aí não fala o nome, como não fala o nome, a doutrina acabou reconhecendo como inominado, quer dizer, sem nome, e aí ficou na praxe forense sendo utilizado essa nomenclatura aí, tá bom? Beleza? E aqui tem uma questão importante, Pessoal, se ele não praticar o ato nesse prazo, o ato é intempestivo, está fora do prazo. Se está fora do prazo, não será apreciado sequer no juízo de admissibilidade, tá bom? É importante destacar aqui que existem alguns entes que têm prazo em dobro, tá bom? É muito importante estabelecer isso, tem entes que têm prazo em dobro. Então a gente pode citar aqui o Ministério Público, quando ele for recorrer, ele tem prazo em dobro. Isso está lá no artigo 180 do CPC, dá uma lida lá, tá bom? Fazenda Pública tem prazo em dobro também, artigo 183, Fazenda Pública entenda-se aqui a União, Estado, Distrito Federal, município, tá bom? Então os entes da administração pública aí, eventualmente fundação, autarquia também tem, né? Administração pública direta e indireta também tem, então nesses casos o prazo é em dobro. Defensoria Pública, pessoal, artigo 186, Defensoria Pública, né? Então, se a Defensoria Pública atuar e for recorrer em nome de uma parte hipossuficiente, aí, vulnerável economicamente, então também terá prazo em dobro. E tem a questão dos litisconsórcios, né? Com escritórios diferentes e advogados diferentes. Evidentemente, se não estivermos falando de processo digital, né? Porque o processo digital já não tem mais essa questão de prazo em dobro para litisconsórcio, mas se não for digital, tem aí neste caso, e ali vai ter as situações, eventualmente, se um deles for revel, se não recorrer, aí talvez não tenha prazo em dobro, mas tem que dar uma lida lá. Mas, em princípio, estes são alguns destaques que eu faria aqui, tá bom? Uma outra coisa importante sobre tempestividade, que é importante a gente salientar aqui. Se o ato é praticado dentro do lapso temporal de 15 dias, o ato é considerado tempestivo, certo? E se ele é praticado depois? Se ele é praticado depois, é intempestivo. Ocorreu aqui a preclusão, né? Precluiu o direito de praticar eventualmente esse ato, e aqui a chamada preclusão temporal. Preclusão temporal. Não praticou no lapso temporal estabelecido na lei, então é intempestivo, preclusão temporal, tá bom? Só para lembrar, a gente já falou da preclusão lógica, preclusão temporal, e tem uma terceira preclusão, que é a preclusão consumativa, né? Que é quando o sujeito já praticou o ato aí, e aí não vai caber ele emendar o ato depois, porque o ato já foi praticado. Enfim, mas não vem ao caso aqui agora, só vem ao caso a preclusão temporal, né? Que eventualmente vai gerar a chamada coisa julgada formal, enfim, mas não vem ao caso aqui também. Muito bem, agora a grande questão é, e se eu pratico este ato antes do início da contagem do prazo? Muito bem, porque a contagem a gente já viu que é em dias úteis,
e vai contar dependendo ali do artigo 231, que tem as contagens de prazo e tal. No caso aqui de recurso, vai contar a partir da intimação da parte, né? E aí tem que ver se a intimação é pessoal, Ministério Público, Fazenda Pública, se é intimação do advogado por meio de diário eletrônico, de justiça, enfim. O fato é que conta a partir da intimação, excluindo o dia do começo, incluindo o dia do final, mas e se o sujeito vem a praticar o ato antes do início desses 15 dias? Ali da data da publicação da sentença, vamos imaginar o momento que ela se tornou pública, né? Até o momento em que foi disponibilizado no Diário de Justiça a publicação, nesse interregno o sujeito vai lá e recorre. É possível, que é chamado de recurso prematuro. A doutrina e a jurisprudência entendeu como chamando recurso prematuro, aquele que é apresentado antes do início da contagem do prazo legal. E aí, cabe ou é intempestivo? O tempestivo é só o que é praticado no período, porque o que é praticado depois não é. E o que é praticado antes também é intempestivo? Não, pessoal. Antigamente até existiam decisões judiciais dizendo que teria que ser no lapso temporal que a lei estabelece. Hoje em dia não mais, tá bom? Existe lá o artigo 218, parágrafo 4º, dizendo que qualquer ato praticado antes do início da contagem é tempestivo, tá bom? Então não tem este problema aí. Muito bem, senhores e senhoras, agora a gente vai falar de um outro pressuposto importante, que é o pressuposto do preparo. Preparo. O que é esse preparo, pessoal? Preparo, como vocês provavelmente sabem, o processo judicial é uma ferramenta, é um instrumento público para que o Estado forneça uma espécie de serviço, que é a jurisdição, de fazer a justiça, de outorgar aí a tutela jurisdicional, e isso tem um custo, né? Tem uma despesa. Então tem que pagar o salário dos funcionários, né, públicos, do juiz, do oficial de justiça, dos cartorários, tem que pagar luz, água, telefone, internet, todas as despesas que existem porque o processo existe. Então isso tem um custo. Evidentemente que a gente sabe que se a pessoa ela é pobre, se ela é vulnerável economicamente, hipossuficiente, ela pode pleitear os benefícios da assistência judiciária gratuita e ela está dispensada de arcar com qualquer despesa ou custas que o processo possa gerar. Agora, se não for o caso, e se ela tiver que recolher valores para com aquele processo, que é inerente a um transcurso do processo regular, então, no caso de recurso, também existe um valor a ser recolhido, oriundo dessa despesa processual, né, que é chamado de preparo recursal. Além do preparo recursal, existem alguns recursos que têm uma outra despesa que é chamado de porte. Esse porte se divide em porte de remessa e porte de retorno, tá? Que é o valor pago para que o processo possa ser transportado de um juízo para o outro juízo, que às vezes os locais físicos dos juízos ficam em um lugar diferente. Às vezes um processo está tramitando num foro regional num determinado bairro e tem que remeter para o Tribunal de Justiça daquela cidade, que às vezes fica no centro da capital ali, no caso de São Paulo, fica no centro de São Paulo, então tem que, antigamente, né, tinha que pegar, colocar dentro de uma perua Kombi, né, e aqueles fardos de processo e levar, pagar gasolina, carro, essas coisas, então tinha despesa. Hoje em dia com o processo digitalizado não tem mais nada disso, então não há muito mais o que falar em porte de remessa e retorno em processos digitais, né? Mas o preparo ainda tem. E se não for recolhido o valor do preparo para viabilizar o processamento deste recurso, esse processo não terá o seu recurso analisado pelo órgão que fará essa análise do recurso. Por quê? Porque será considerado deserto. O que é deserção? Deserção é a situação em que estará o sujeito recorrente naquele recurso quando ele não recolheu o preparo recursal, né? E os portes, se for o caso, né? Então, se ele não pagou o preparo recursal, ele tem o seu recurso considerado deserto e não será apreciado nem em juízo de admissibilidade, tá bom? Existem algumas exceções. Onde que está falando das despesas processuais? Artigo 1007, tá bom? Olha o que está escrito aqui, ó, vamos lá. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, tá bom? Sob pena de deserção.
sobre pena de deserção. Então o artigo 1007 fala claramente a respeito disso. E se você ver bem, o parágrafo 1º do 1007 traz uma outra informação pertinente. Olha aí, ó. São dispensáveis de preparo, inclusive pode remessa e retorno, né, quando tem, os recursos interpostos pelo MP, União, Distrito Federal, Estado e Município, que é a Fazenda, os entes da Fazenda Pública, né, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal, né, eventualmente Defensoria Pública, Procuradoria de Assistência Judiciária. Então, esses órgãos aí que têm isenção, eles não precisam recolher, assim como o sujeito que tem assistência judiciária gratuita. São todos recursos que têm preparo? Não. Embargos declaratórios, por exemplo, não tem. Né? Recurso especial tem, recurso extraordinário tem, recurso de apelação tem preparo, tá bom? Muito bem. E aqui tem uma outra formação importante no 1007 que a gente não pode desconsiderar. Né? Percebam que esse preparo tem que ser demonstrado, comprovado no momento da interposição do recurso. Então tem que vir anexa ali a guiazinha de comprovante de pagamento do preparo recursal, né? Tem uma guia, você vai pegar essa guia, vai juntar com a minuta de recurso, vai anexar lá no site, então você já está demonstrando no ato que você interpôs que você já fez o recolhimento do preparo aí, tá bom? Senão tem a questão da deserção. Mas aí tem uma questão interessante também. Você vai dizer, ah, tá bom, então é deserção e o sujeito eventualmente não vai ter o seu recurso apreciado? Mais ou menos, né? Porque tem um princípio agora, nesse novo CPC, que é o princípio da primazia do julgamento do mérito, né? Então, eventualmente, para que esse processo tenha maior efetividade, não pode haver extremo apego ao formalismo. Então, o legislador entendeu por bem, e isso é bem razoável, bem pertinente, que o sujeito que não recolheu preparo ou recolheu de maneira insuficiente tem uma segunda oportunidade para corrigir o seu lapso. Né? Vamos dizer que é um lapso, vamos dizer que é um equívoco, né? Que ele comeu bola. Então ele vai ter uma chance de recolher, mesmo que ele não recolheu e não comprovou no ato da interposição, tá bom? Isso aí vai estar no parágrafo 2º. Olha o que diz aí, ó. A insuficiência do valor do preparo, quer dizer, não recolheu tudo, inclusive pode remessa e retorno, que a gente já falou, implicará deserção se o recorrente intimado na pessoa de seu advogado não vier a supri-lo no prazo de 5 dias. Olha que interessante, então o sujeito não recolheu a integralidade, digamos que ele recolheu 60%, ele fez um cálculo errado e não recolheu integralmente, e aí faltou 40%, tá deserto? Era para estar, porque não recolheu a integralidade. Mas aí o juiz vai intimar o advogado e falar, olha, eu vou te dar 5 dias para você complementar o valor, tá bom? E aí o sujeito vai ter o prazo para complementar. Se complementou, o processo vai ser devidamente apreciado e julgado. Se não complementou, vai ser julgado deserto e não vai ter o recurso dele apreciado, ok? Mas e se não recolheu nada? Aqui fala se ele recolheu parcial. Agora, e se ele não recolheu nada? Muito bem, este mesmo artigo, no parágrafo 4º, olha o que vai dizer. O recorrente que não comprovar no ato da interposição do recurso o recolhimento do preparo, inclusive pode remessa e retorno, será intimado na pessoa de advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Aqui o prejuízo é maior. No primeiro caso, ele recolheu uma parte, mas não recolheu a parte faltante por um equívoco, um lapso. Então ele vai ter que complementar em 5 dias. Se ele não recolheu nada, o juiz vai intimar ele, mas para ele recolher em dobro. Então, se o preparo recursal era de R$200, ele vai ser intimado e vai ter que recolher 400, né? Então, no caso de não recolher total, é mais vantajoso, né? Então, na dúvida, vai lá e recolhe R$100, e aí, se você tiver que recolher o restante, você pelo menos não paga o dobro, né? Porque você só vai ter que complementar. Agora, desde que o juiz não perceba que exista má fé aí, né? Então, tem algumas coisas a serem analisadas aí, tá bom? Muito bem. Parágrafo 3º do 1007 vai falar a respeito da dispensa de recolhimento de porte de remessa e retorno em processos eletrônicos, autos eletrônicos, que eu já mencionei para vocês, só para fundamentar, está no 1007, parágrafo 3º, tá bom? Beleza? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui interessante. Tem sim, tem sim. Olha só, o parágrafo 5º vai trazer uma outra informação importante, olha só. É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive pode remessa e retorno, no recolhimento realizado na forma do parágrafo 4º. O que está querendo dizer aqui, pessoal? Se você não recolheu o valor integral, determinou que você pagasse em dobro, você não pagou em dobro, pagou
parcial não vai ter chance de complementar aqui. Então aqui você já teve a sua segunda chance e não será dada a terceira. Então, se não recolheu o valor, vai ter que pagar em dobro, você tem que recolher tudo dessa vez. Não dá para recolher parcial e pedir 5 dias para complementar, tá bom? Então isso é muito importante a gente destacar aqui. Outras duas coisas importantes de destacar também. Parágrafo 6º do 1007, olha, provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção por decisão irrecorrível, fixando o prazo de 5 dias para efetuar o preparo. Aqui, pessoal, digamos que o sujeito não recolheu o preparo, mas ele demonstra para o juiz que não foi culpa dele. Quando ele foi recolher, o banco estava fechado, por exemplo, ou aconteceu alguma coisa no sistema bancário que caiu geral e ele prova para o juiz isso, que não foi possível recolher o valor do preparo no banco. Então, neste caso, o juiz pode relevar a pena de deserção e pode dar o prazo para o sujeito para ele fazer o recolhimento aí, e aí 5 dias ele recolheu, tá, entre aspas, perdoada a deserção aí, tá bom? E a última coisa que eu falei que eu queria falar é a respeito do parágrafo 7º, que era uma coisa que dava muito problema antes do novo CPC e agora pelo jeito não dá mais. Olha o que está dizendo aí, ó. O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará em aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 dias. Aqui era um problema, pessoal, porque quando você vai preencher uma guia, dependendo da guia, dependendo se é federal, estadual, né? Então ali vai ter determinados códigos, você vai ter que preencher com o número do processo, o nome das partes, o juízo, a vara, tudo direitinho, e eventualmente a pessoa às vezes colocava um código errado, porque para cada taxa, para cada recolhimento, tem um código específico, preparo é um, o porte de remessa é outro, depósito judicial é outro, então para cada perita, cada um tem o seu código. Então às vezes a pessoa errava o código, recolhia o valor e vinha a deserção. Então o que aconteceu? Se provar que é um equívoco no preenchimento de guia, então dá para eventualmente o juiz reconsiderar aí, e no caso que está escrito aqui, ele vai falar para a parte regularizar esse eventual vício aí direitinho em 5 dias, e aí não vai ser também aplicada a pena de deserção. Tá bom? Beleza, pessoal? Vimos o preparo, e agora a gente vai falar do último tópico, que é o tópico relacionado à regularidade formal. Regularidade formal. Ou seja, aqui, pessoal, está falando mais a respeito de alguns elementos estruturais da própria peça processual, tá bom? Então aqui está falando que o recurso tem uma certa estrutura, como muitos dos demais atos do processo. Então, evidentemente, tem que ser uma petição escrita, via de regra, tá bom? Tem que ter o endereçamento correto desse recurso, se ele for interposto, se ele for oposto, como que ele vai ser apresentado, a questão da qualificação das partes de maneira correta no recurso, a existência de razões, que a gente já falou no princípio da dialeticidade, existência de pedido correto, a data daquela peça, que tem um momento no espaço-tempo onde essa peça foi produzida dentro do processo, então tem que estar lá, né? São Paulo, dia 20 de novembro de 2020, tem que estar lá a data, e tem que ter a assinatura e a OAB do advogado, né? Porque estamos falando de um ato postulatório aí, né? Do advogado, então tem que ser um advogado com ius postulandi recorrendo, inclusive no juizado especial cível, né? Quando não precisa de advogado, quando for caso de recurso, lá estabelece que é apenas o advogado que pode recorrer, tá bom? Então tem que ter toda essa regularidade formal aí certinho, beleza? Fechou? Beleza, próximo tópico, estamos chegando no final aqui. Agora a gente vai falar um tópico importante, eu diria que é o penúltimo tópico do roteirinho que eu fiz aqui. Diz respeito aos efeitos do recurso, efeitos recursais, tema importante aí também, tá bom? Muito bem. No que diz respeito aos efeitos recursais, pessoal, como eu já te disse, ou já disse para vocês, o recurso tem algumas finalidades, né? A reforma, anulação, alteração de uma decisão também. Mas também tem um outro efeito genérico, que o recurso visa a inviabilizar que ele ocorra, né? Por exemplo, se é uma decisão interlocutória que caberia agravo, se não houver recurso, vai ocorrer a chamada preclusão temporal, né? Vai precluir o direito de prática do ato.
Então, para evitar que se dê a preclusão temporal e você assume esse ônus de não poder impugnar aquela decisão, tem que ser apresentado um recurso. O mesmo se diga da sentença. Só que na sentença não vai ocorrer a preclusão, né? Aqui, eventualmente, pode vir a transitar em julgado e, dependendo da situação, pode fazer coisa julgada formal, material. Então, para evitar isso, que o recurso também existe, não é? Muito bem. E dentro deste recurso, ele vai ter alguns efeitos que são inerentes à prática deste ato jurídico processual aí. E é sobre isso que a gente vai falar, tá bom? Muito bem. Então, o primeiro o primeiro efeito, que normalmente todos os recursos têm, é o chamado efeito devolutivo. Efeito devolutivo. O que significa isso? Significa que este recurso vai viabilizar com que seja devolvido, por isso tem esse nome devolutivo, devolvido a um órgão superior, via de regra, a análise daquela matéria impugnada, né? Por que eu disse via de regra? Porque tem recursos que vai devolver para o mesmo órgão, né? Julgador, que é o caso dos embargos declaratórios, né? Se é um juiz que proferiu a sentença, você opôs embargos declaratórios, é o mesmo juiz que vai apreciar, né? Então não há uma devolutividade para um grau superior, né? Mas via de regra, apelação, recurso especial, extraordinário, todos os demais recursos aí é devolvido para um grau posterior, superior, para reanalisar o conteúdo daquela decisão impugnada para verificar se será mantida ou reformada ou anulada, dependendo do caso concreto aí, tá bom? Então é claro que a parte pode recorrer no todo ou em parte dessa decisão, né? Ou seja, eu posso escolher recorrer de todos os capítulos da sentença, por exemplo, ou de apenas alguns capítulos. Né? Então, aí que aplica o princípio do tanto devolutum quanto apelator, né? Que é a questão da dimensão da apelação, a extensão da apelação, quais são os capítulos da decisão que eu recorri, porque o que eu recorri devolve para o tribunal apreciar, o que eu não quero recorrer, o tribunal não aprecia. Mas aí tem toda uma discussão de grau de devolutividade horizontal, vertical, que eu não vou entrar nessa discussão aqui, mas só de maneira geral é importante entender que o que a gente apela devolve a análise para o tribunal daquele conteúdo decidido e recorrido, tá bom? Muito bem, segundo efeito importante é o efeito suspensivo. Suspensivo é bastante importante porque é aquele efeito que vai viabilizar com que aquela decisão impugnada não gere os seus efeitos naturais, né? Então, se é uma decisão de condenação, não vai dar possibilidade a que essa condenação já seja efetivada, com cumprimento de sentença definitiva, com execução, ou seja, eu vou recorrer e vai ficar meio que suspenso este efeito natural da decisão impugnada, tá bom? Então é este efeito que é o efeito suspensivo que viabiliza isso. Nem todos os recursos têm efeito suspensivo, tá bom? Alguns deles têm. Regra geral, não tem, tá bom? Então, se a gente vai pegar o artigo, vamos pegar lá, o artigo 995 vai falar da questão da eficácia da decisão, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Aqui está falando da questão da suspensividade. E aí, se a gente for pegar os recursos com efeito suspensivo, tem alguns exemplos importantes de serem destacados, né? A apelação, por exemplo, tem efeito, tem o duplo efeito, só que nem sempre vai ter o efeito suspensivo, tá bom? E aí vai estar estabelecido ali no artigo 1012, quando não tem o efeito suspensivo. A apelação tem o duplo efeito, via de regra, tá bom? Mas eventualmente pode não ter o efeito suspensivo no parágrafo ali primeiro do artigo 1012, tá bom? Recurso pela extraordinária especial não tem efeito suspensivo. É claro que em todos os recursos que não têm efeito suspensivo, havendo os requisitos legais, pode eventualmente o sujeito que está recorrendo pedir que o relator conceda o efeito suspensivo àquele recurso, né? Mas se não tiver de lei, o juiz aí ou o magistrado não vai deferir o referido efeito sem que tenha um pedido justificado aí, tá bom?
Beleza? Suspensão pelo relator, artigo 995, parágrafo único, que é o fundamento para você conseguir um efeito suspensivo caso a lei não autorize, né? Se tiver previsão legal, o exemplo que eu já dei do 1012, parágrafo 1º, né? A ordem judicial, que é a situação que fala aqui também, a gente pode pegar no 995, parágrafo único, que vai falar, ó, risco de dano grave, risco de dano de difícil ou impossível reparação e probabilidade de provimento do recurso. Então, se eventualmente estiverem presentes esses fatores, pode ser pedido pelo recorrente ao relator e o relator vai avaliar e, se for o caso, vai dar o efeito suspensivo ao recurso. Tá bom? Muito bem, terceiro efeito importante, efeito translativo. Efeito translativo. Nem todos os autores mencionam sobre esse efeito, né? Mas é um efeito interessante, que é o efeito que possibilita que um recurso leve para o julgamento questões que não necessariamente foram apreciadas na decisão impugnada. Tá bom? Se não tiver o recurso, eventualmente não pode ser apreciado pelo tribunal, por exemplo. Tem uma sentença, se não houver recurso de apelação, algumas matérias podem não ser apreciadas pelo tribunal, como, por exemplo, matérias de ordem pública. Então, quando há um recurso, o tribunal pode passar a apreciar a matéria de ordem pública, que se não tivesse o recurso não poderia. Então, o translativo é nesse sentido, é que vai extrapolar o tanto devoluto quanto apelato. Tá bom? Outra questão importante aqui também, ó, questões suscitadas e discutidas no processo, mesmo que não decididas. Isso aí também é remetido pelo efeito translativo, ou seja, não houve uma decisão,